Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical sobre o curso de Atos dos Apóstolos. Queridos irmãos, nós vamos dar sequência, né? Nós fizemos aí o início do livro de Atos dos Apóstolos e as duas viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Eu acho que tem sido muito rico esse estudo, a gente tem oportunidade de aprender bastante coisa e a gente espera aí que a igreja seja edificada, né? E não só a nossa igreja, mas todos aí que pelas redes sociais têm acompanhado esses estudos. A gente sabe que tem outras pessoas de outras denominações e até pessoas que não são de nenhuma igreja conhecida, que têm assistido nossas aulas e às vezes curtem lá a nossa página, e fazem alguns comentários sobre as aulas. Hoje nós vamos iniciar abordando a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E temos aí coisas muito interessantes para aprender. Nós fizemos uma pausa no curso de Atos dos Apóstolos, né? 2 semanas, em função do aniversário da Reforma Protestante, que nós demos 2 aulas sobre a Reforma Protestante. E agora estamos retomando a nossa caminhada em Atos dos Apóstolos, né? E a gente parte aqui do verso 24, capítulo 18, verso 24 em diante, tá? Só para você se situar, se localizar, né? Onde aqui na divisão do texto bíblico, né, pelo tradutor, a gente tem o tópico a terceira viagem missionária de Paulo, né? E aí o texto nos apresenta, né, o conhecido, eloquente, um importante pregador do Novo Testamento, Apolo, que vai trabalhar em Éfeso, né? Descoberto por Priscila e Áquila. Nós falamos disso na aula passada, né? Bom, irmãos, a gente não tem a necessidade de ficar retomando as aulas passadas, porque tudo isso está gravado na nossa página no YouTube. Então, se você entrar, né, na página que você está aí assistindo essa aula agora, você vai ver todo o material que a gente já tem gravado. E aí você vai poder rever as aulas, ou se ainda não viu, poderá assistir às aulas anteriores para acompanhar aí a trajetória desse livro maravilhoso, livro de Atos dos Apóstolos, né? Que no início, na primeira aula, a gente chamou de Livro do Espírito Santo. Bom, eu vou projetar a tela e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a continuidade do nosso estudo sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Projetando a nossa tela. Queridos, na última aula, né, nós encerramos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, lembrando que ele teve muitos feitos importantes, né? Inclusive, ele escreve, né, a carta aos Filipenses e aos Tessalonicenses, né, durante a segunda viagem missionária. E agora, queridos, nós chegamos então na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo.
Nessa terceira viagem, durante a terceira viagem, queridos irmãos, que ela ocorreu entre os anos 52 e 57 depois de Cristo, tá? Para a gente se situar melhor, deixa eu projetar aqui a tela, deixa eu pôr no modo apresentação. Para a gente se situar melhor, Jesus Cristo morreu, né, no ano 30, tá? Porque esse calendário nosso, aqui na época de Paulo, ele tinha uma contagem de ano diferente. Então, para Paulo, não era ano 52, era uma outra contagem diferente de tipo de data. Só que depois, né, nós passamos a contar o calendário a partir do nascimento de Cristo, né? Então, aqui nós temos o nascimento de Cristo, o ano zero, tá? E aí a linha do tempo vai seguindo. Aí nós temos aqui o ano 30, a morte de Cristo, tá? E aí nós vamos ter aqui o ano 52 a 57, tá? 52 a 57, nós temos o período da terceira viagem missionária de Paulo, tá bom? Então, se a gente imaginar a linha do tempo aqui, o ano zero é aqui, quando Jesus nasceu, o ano 30 é quando Jesus morreu, e aí nós temos aqui o período entre o ano 52 e 57, que ocorre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quais feitos, né? Foram muitos os feitos de Paulo durante esta viagem missionária. Dentre esses feitos, a gente destaca agora de início, né? Nós vamos percorrer pelo livro de Atos demais feitos, mas para nossa curiosidade, nós destacamos o quê? Durante esta terceira viagem, o apóstolo Paulo escreveu 3 importantes cartas que compõem o Novo Testamento. Ele escreveu primeira carta aos Coríntios. Ela foi escrita entre o ano 53 e 55. Vejam, está dentro do período da terceira viagem. E ela foi escrita enquanto o apóstolo Paulo esteve em Éfeso. O apóstolo Paulo também escreveu a segunda carta aos Coríntios entre os anos 55 e 56 depois de Cristo, quando ele estava na Macedônia. E o apóstolo Paulo, ao final da sua viagem, ele escreveu a carta aos Romanos, provavelmente no ano 57 depois de Cristo, ao final da terceira viagem missionária. O que eu chamo a atenção aqui, irmãos, é que a gente, com essas informações adicionais, a gente vai vendo o Novo Testamento sendo escrito, tá? O Novo Testamento sendo escrito. Olha que coisa linda, né? Então, enquanto Paulo faz essa viagem, a sua terceira viagem, né, entre o ano 52 e 57, ele escreve 3 importantes cartas que vão compor o Novo Testamento. 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos.
Com isso, queridos irmãos, a gente percebe que a ordem que nós temos do Novo Testamento, como ele está para nós, não é a ordem cronológica conforme ele foi escrito. Irmãos, não é a ordem cronológica conforme ele foi escrito, né? Então, a gente já aprendeu uma coisa nova aí. Às vezes a gente acha que a primeira carta que foi escrita foi a carta aos Romanos, né? E não foi, né? Não foi a carta aos Romanos, a primeira carta. A gente tende a achar que os evangelhos foram os primeiros escritos do Novo Testamento. E também não foi, né? Os evangelhos surgiram muito tempo depois que as cartas já estavam circulando, tá? Então, queridos irmãos, para que vocês tenham uma ideia, a primeira carta que foi, conforme os estudos históricos, a primeira carta foi a carta de Tiago, tá? A carta de Tiago. Entre os anos 40 e 45 depois de Cristo, provavelmente escrita em Jerusalém aos cristãos judeus na Palestina e nas proximidades. A segunda carta a ser escrita foi a carta de Paulo aos Gálatas, escrita na Antioquia da Síria, na igreja de Antioquia, antes da primeira viagem de Paulo. Depois, queridos irmãos, desculpe, a carta aos Gálatas foi escrita entre a primeira e a segunda viagem de Paulo. E aí, durante a segunda viagem de Paulo, foram escritas 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, com isso, se a gente fosse colocar os escritos bíblicos na ordem que eles foram escritos, o Novo Testamento seria Tiago, Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, e aí surgiria o Evangelho de Marcos. Depois, Filemão, Efésios, 1 Timóteo, Tito, Mateus e Lucas. 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Timóteo, Judas, Hebreus, e aí o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João, que já são os mais tardios depois do ano 80 depois de Cristo, tá? Então essa seria a ordem cronológica do Novo Testamento. Tá? A curiosidade maior aí que nós temos é que as cartas de Paulo, elas surgem antes dos evangelhos, tá? Antes dos evangelhos. Então vejam bem, irmãos, com todas as dificuldades, com todas as situações que Paulo enfrentava nas suas viagens missionárias, nessa terceira viagem, ele ainda conseguiu escrever 1ª, 2ª, Coríntios e Romanos. Por isso, queridos irmãos, sem sombra de dúvidas,
depois de Jesus Cristo, é claro, o apóstolo Paulo é o nome mais importante do Novo Testamento, tá? O apóstolo Paulo. Ele não era o mais importante na igreja primitiva do século I, onde nós temos todos esses anos. Os nomes mais importantes na igreja de Jerusalém para a igreja primitiva era Pedro, João e Tiago, tá? Esses são os nomes mais importantes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no século I. No século I. Tá? No século I, nós temos esses três nomes: Pedro, Tiago e João. Curiosamente, queridos irmãos, os evangelistas destacaram nos evangelhos os textos em que Jesus chama para junto de si esses três nomes: Pedro, Tiago e João. Tá? Então, a gente percebe uma sincronia no Novo Testamento. Que sincronia é essa? Os evangelhos apresentam Pedro, Tiago e João como os discípulos mais próximos, mais íntimos de Jesus. E estes três nomes, eles acabam se tornando os nomes mais importantes da igreja primitiva do século I. Agora, quando nós olhamos a composição do Novo Testamento e vamos para a igreja, já formada, com o Novo Testamento já composto, aí, sem sombra de dúvidas, o nome mais importante é do apóstolo Paulo. Por tudo o que ele representa. Nós temos o trabalho de Paulo nas 3 viagens missionárias. Nós temos o trabalho de Paulo escrevendo as cartas, e não foram poucas, né? Nós sabemos as cartas que Paulo escreveu, e não foram poucas, e todos os sofrimentos que Paulo passou por conta do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Entenderam o que eu quis dizer? Conseguiram compreender? No século I, na história ali da igreja, os nomes mais importantes eram Pedro, Tiago e João, que eram também nomes destacados nos evangelhos. Tá? Então, os evangelistas que escreveram os evangelhos durante o século I, eles também apresentam nos evangelhos Pedro, Tiago e João como nomes importantes, pessoas mais próximas de Cristo. Agora, quando olhamos para a história da igreja, que sai do século I, a igreja depois do Novo Testamento já formado, aí, sem sombra de dúvidas, o nome mais importante é o nome de Paulo, e ele tem uma importância ainda maior que a de Pedro, por todo o legado que ele nos deixou.
Bom, Pedro deixou suas 2 cartas. João deixou 3 cartas. Tiago deixou uma carta, a carta de Tiago. Já Paulo deixou Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Filemon, Tito, Filipenses, né? Colossenses, enfim, né? A grande maioria absoluta do Novo Testamento foi do apóstolo Paulo. Bom, agora, queridos irmãos, indo para a leitura do Evangelho, a 3ª viagem missionária de Paulo, a gente chama a atenção algo que a gente já falou na aula passada sobre o surgimento de Apolo, que surge como um grande, eloquente pregador do Evangelho, descoberto por Priscila e Áquila, um casal importante, cooperadores de Paulo, que já falamos também em aulas anteriores, né? E nós temos o quê? Nós temos a chegada de Paulo em Éfeso, que é a primeira coisa que Lucas, descrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, nos chama a atenção. Mas antes da gente começar a falar propriamente dos textos, eu gostaria, como eu sempre faço, de mostrar o mapa da 3ª viagem de Paulo. Está aqui o mapa, tá? Essa região de vocês, né, para vocês já conhecem essa região, qual é, pelos mapas, pelas aulas anteriores, né? Por exemplo, essa região toda aqui que eu vou circular, ó, que eu estou circulando agora, é a região que hoje nós conhecemos como Turquia, né? Turquia, tá? Essa outra região aqui é a região da Grécia, tá? É Europa, Grécia, tá? Vindo mais ao norte aqui, nós vamos ter a Itália, vamos ter Portugal, vamos ter Espanha, tá? Aqui a Síria, ainda conhecida como Síria, né? E aqui nós temos a Palestina, a faixa de Gaza e Jerusalém, tá? Então vamos lá. Paulo ele sai de Antioquia para a sua 3ª viagem missionária. Já falamos da importância da igreja de Antioquia, né? Era uma igreja que tinha uma cabeça voltada para os gentios, para a evangelização dos gentios, enquanto Jerusalém era uma igreja focada mais nos judeus, no trabalho ali para os judeus, tá? Tanto que a carta de Tiago, Tiago era um líder da igreja de Jerusalém, junto com Pedro e João, e a carta de Tiago, ela é voltada a todos os judeus dessa região aqui, né? Então, a igreja de Jerusalém, ela não desenvolveu essa visão missionária tão forte como a igreja de Antioquia. Paulo sai de Antioquia, passa por Tarso, que é a sua terra natal, sobe para Derbe, Listra, Icônio, regiões que a gente já conheceu de outras viagens de Paulo. Vem aqui nessa outra Antioquia da Pisídia, essa Antioquia aqui onde Paulo foi duramente perseguido na primeira viagem missionária. Aí aqui Efésios. Aí aqui, irmãos, o Novo Testamento, a gente já começa a encontrar nomes conhecidos pelas cartas, né? Efésio. Aí nós temos aqui Esmirna, tem a carta a Esmirna no livro de Apocalipse. Pérgamo, Troade, nós não temos nenhuma carta no Novo Testamento em Troade, mas é uma região conhecida
Outras viagens, Paulo esteve em Troade. Aí ele vem aqui, ó, Neaópolis, Filipos, nome bastante conhecido, vai surgir a carta aos Filipenses, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, conhecemos, aqui ele já está na região da Macedônia, que hoje nós conhecemos aqui como Grécia, tá? Bereia, aí ele chega aqui em Corinto, ele volta em Corinto, onde ele ficou na primeira viagem mais de 1 ano e meio, ele volta em Corinto, depois, quando ele sai de Corinto, ele vai passar novamente por essa região aqui, né? E aí ele volta. Quando ele está em Éfeso, ele escreve a carta aos Coríntios. Tanto que nas cartas aos Coríntios, ele fala da intenção de visitar Corinto, visitar a igreja em Corinto. E aí ele vai visitar Corinto, tá aqui, ó. Ele já tinha escrito as cartas quando ele chega em Corinto. Aí ele volta novamente aqui, né? Ele vem por aqui, aí ele volta, depois de passar por Corinto, passa de novo aqui, Bereia, Tessalônica, ele faz toda essa viagem, só que em vez dele descer para Pérgamo, ele vem para Assós, Mitilene, aí ele vem aqui pelo mar, ó, aqui entre ilhas, aí ele passa aqui em Mileto. Mileto, queridos irmãos, nós temos um importante filósofo clássico, chamado, alguns que gostam de filosofia já ouviram, Tales de Mileto, é aqui a cidade de Mileto, tá? Tales de Mileto é um importante filósofo clássico, né? Chamado Tales, que era da região de Mileto. E aí ele vai voltar, então, toda essa região aqui, ó, Pátara, aí ele vai pegar e fazer uma viagem de navio, onde ele vai atravessar toda essa região, vai descer em Tiro, aí passa por Ptolemaida, Cesareia e vem para Jerusalém e termina a sua terceira viagem missionária em Jerusalém. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos vai ver lá que Paulo sente no seu espírito o desejo de ir para Jerusalém. Tá? Então, nós temos aqui, esse é o quadro da terceira viagem missionária de Paulo. O primeiro acontecimento, queridos irmãos, que nos chama a atenção, está no capítulo 19, a partir do verso 11. O apóstolo Paulo chega em Éfeso e ele começa a pregar o evangelho e ele vai combater a idolatria. Tá? A idolatria é um dos grandes adversários do apóstolo Paulo, né? Porque Éfeso tinha uma deusa chamada Diana. Segundo a tradição, Éfeso foi atingida por um asteroide há muitos séculos atrás, e esse asteroide, quando caiu na região, ele tinha uma forma parecida com a de um corpo de uma mulher. Então, eles entenderam que era uma deusa chamada Diana que veio do céu. E o culto a Diana, tinha um grande templo a Diana em Éfeso. E a idolatria, a adoração a Diana, essa deusa, era muito forte na região de Éfeso. E Paulo, ele vai, então, combater isso. E aí eu leio para vocês aqui. Né? Eu acabei, queridos irmãos, fazendo uma inversão.
né? Essa questão de Diana, ela entra no tópico que eu chamei aqui de a questão da fé, né? Eu vou fazer uma pausa aqui e a gente volta a falar sobre Diana. Eu acabei me atrapalhando aqui com as minhas anotações, tá? Mas vocês já têm a informação sobre Diana. A primeira questão que eu chamo a atenção de vocês são os filhos de Cefa. Os filhos de Cefa. Cefa era um judeu. E eu vou ler aqui para vocês, a partir do verso 11. Olha o que diz. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Capítulo 19, verso 11. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, olha que interessante, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha, Seva era um sumo sacerdote. Os seus filhos, olha como estava a religiosidade na época. Os seus filhos eram exorcistas. E aí eles tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, que era pregado por Paulo. E aí, queridos irmãos, olha que situação inusitada nós temos. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Tá? Nus, a nudez, eu já expliquei para vocês, é uma questão de vergonha. Então, os filhos do sumo sacerdote foram envergonhados pelos espíritos imundos, apanharam do endemoniado e fugiram sem roupa. Mas o que eu chamo a atenção é a resposta que o demônio, o espírito imundo, ele dá aos filhos de Seva. Ele diz, Jesus, ele diz assim, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Para o demônio, para o espírito imundo, você ter cargo, ser filho de sumo sacerdote, isso não valia nada para eles. E eles invocaram Jesus, a quem Paulo prega. Eles não conheciam Paulo, não conheciam Jesus. Eles não tinham uma vida com Jesus. Eles não eram convertidos a Jesus. Eles não tinham uma intimidade com Jesus, mas tentaram usar o nome de Jesus para expulsar demônios e foram humilhados, duramente, vergonhosamente humilhados. E eu chamo a atenção aqui para quê, queridos irmãos? Se você não tem vida aos pés do Senhor Jesus, não se meta a besta em querer sair expulsando demônios por aí. Tá?
Se você quer usar o nome de Jesus, se você quer usar o nome de Jesus, você precisa ter uma vida com Jesus. Eles disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, expulsamos vocês. Os demônios deram risada deles e disseram, quem são vocês? Jesus, eu sei quem é. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? Olha só que situação que eles viveram. É necessário ter vida com Jesus. Esse nome, Jesus, não pode ser usado por qualquer um de qualquer maneira, com relaxo. Se você tem uma vida totalmente descompromissada com o evangelho, com o testemunho, você não pode usar esse nome. Você não pode usar esse nome. Esse é o primeiro ponto da leitura que a gente faz da terceira viagem, que a gente chama atenção. Paulo tinha uma vida aos pés de Jesus. Os discípulos tinham uma vida aos pés de Jesus e tinham autoridade para usar o nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus estava com eles, mas os filhos de Cefa não. Eles não tinham essa autoridade. Eles deveriam se preocupar antes em conhecer Jesus. Conhecer o Jesus a quem Paulo pregava. Tá? Seria como a gente tentar expulsar um demônio. Vai. Eu te expulso em nome do Jesus que fulano prega. Ai, 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 ai. Não faça isso. Olha o que aconteceu com os filhos de Seva. Não faça isso, bom? Então, Atos nos mostra que não é qualquer um que tem a procuração para usar o nome de Jesus. Se você quer usar este nome, quer viver sob a autoridade que há neste nome, você precisa ter vida com ele. O segundo ponto que nos chama a atenção, irmãos, é que Paulo envia Timóteo, né? E Erasto. A gente vai vendo nomes que vão surgindo, né? De pessoas que vão se convertendo e vão se juntando aos discípulos, né? E vão se desenvolvendo no evangelho. Então, Timóteo, irmãos, vai sendo preparado por Paulo, era um discípulo, e agora ele já tem uma missão a cumprir. Ele vai para a Macedônia, né? E assim vai, os líderes vão se desenvolvendo, né? Eles passam um tempo sob os cuidados do apóstolo, do discípulo, e depois o apóstolo vai soltando para missões, né? Essa é a memória romântica que eu tenho da igreja, né? Quando a gente procurava o pastor e olhava para o pastor e admirava o ofício do pastor, admirava o ministério e falava assim, eu quero isso para a minha vida. E eu tive isso, irmãos. Eu me converti e eu olhava para o pastor Sérgio, o Serginho, que alguns da nossa igreja o conhecem, um carinho enorme que eu tenho ao Serginho, e alguém vai ver essa aula que conhece o Serginho, enorme, um carinho, um respeito enorme. Quando eu encontro, eu abraço e falo, meu pastor, ele é o meu pastor. O Serginho, carinhosamente a gente se refere a ele dessa forma, né? Mas o pastor Sérgio é o meu pastor.
E eu admirava quando eu conheci. Quando eu fui para a igreja do Califórnia, ele era licenciado. O pastor era o Sinésio, muitos conhecem o reverendo Sinésio, homem maravilhoso. E eu amava, né, o pastor Serginho, meu pastor, e o admirava muito. E eu fui discípulo dele, né? Eu fui o Timóteo do Serginho. Eu fui o Timóteo do Serginho. Porque eu fiquei com ele ali, o acompanhava, ele, né, me levou na casa dele, foi na minha casa, me instruiu, me ajudou, né? Me ensinou muitas coisas. Eu fui o Timóteo do pastor Sérgio. Até que, já seminarista, ele me enviou para outras igrejas, para outros campos. Agora é hora de você desenvolver, né? Então, hoje isso, irmãos, é raro nas igrejas, né? É raro aquele jovem que olha para o pastor e fala: eu quero ser pastor, eu quero esse ministério, pastor me ajuda, pastor me ensina, pastor me prepara para o ministério. Não tem, as pessoas, né, não querem mais isso. A carreira cristã, ela está em risco, ela está em risco, porque as pessoas não querem dar chance ao chamado ministério. Então, queridos irmãos, eu posso dizer com todas as minhas falhas, com todas as minhas limitações, eu fui um Timóteo, né? Muito jovem convertido, né? Que desenvolveu uma admiração muito grande pelo seu líder, pelo seu pastor, e sentiu-se chamado, abriu-se para esse chamado e foi preparado para exercer o ministério pastoral, né? Então, eu trouxe essa passagem aqui de Timóteo, Erasto, porque nós precisamos orar, irmãos. Onde estão os adolescentes e jovens que desejam o ministério da palavra, que a Bíblia diz que quem almeja esse ministério, né, grande, né, almeja um ministério grandioso, né? E a Bíblia incentiva, encoraja. E onde estão os futuros pastores da IPU? A nossa igreja, IPU de Vila Holanda, que já formou tantos líderes, tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus. Cadê, irmãos? Cadê? Cadê os novos presbíteros? Os novos diáconos? Cadê os jovens? Onde estão, irmãos? Cadê? Né? Enfim, por isso que eu trouxe essa passagem, né? E, para finalizar, eu gostaria de ler mais um trecho, irmãos. Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia, e a partir do verso 23, nós temos o relato de um tumulto em Éfeso. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. O caminho eram os cristãos, era assim que eles eram conhecidos. Pois um ourives, vocês sabem o que é um ourives? Quem trabalha com ouro e faz imagens de ouro, né? Então, um ourives, tá meio falha aqui, né? Mas um ourives, tá? Grave essa palavra. Chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana. Já conversei com vocês, Éfeso tinha um grande templo que já foi considerado uma das
7 maravilhas do mundo, o grande templo a Diana. Já expliquei sobre a origem da divindade Diana, né? Um meteoro que caiu na cidade e que dava muito lucro aos artífices, né? Convocando-os, juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, de fazer imagens e vender imagens. Prestem atenção. Fazer imagens e vender imagens em torno de um grande templo e de uma imagem de uma deusa chamada Diana, que era adorada e cultuada naquela cidade. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase todas as províncias da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito. Negócio. Olha só, a primeira preocupação é sempre financeira. Isso é muito triste, né? Caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província que eram amigas de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Depois, irmãos, vocês podem continuar a leitura. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção: Éfeso era uma cidade muito importante, tinha um templo que era considerado uma maravilha do mundo antigo, que um culto a Éfeso, a Diana em Éfeso. Mas o grande X da questão, quando Paulo chega e começa a pregar contra a idolatria, contra Diana, essa deusa, a preocupação é com o negócio. Então, veja bem, toda religião que se faz em torno de imagens, em torno de idolatria, ela tem por trás uma grande preocupação econômica para sustentar comerciantes que vivem do negócio, do comércio de imagens. E se a deusa Diana entrasse em descrédito, se o templo deixasse de se tornar um lugar de adoração, esse ourives, Demétrio e os negociantes, vendedores de imagens, perderiam o seu lucrativo negócio. A fé estava atrelada ao lucro. E aí, isso inevitavelmente me lembra de uma situação que a gente vive aqui no estado de São Paulo. Eu quero dizer, eu digo isso com todo respeito, com todo amor e com todo carinho aos católicos que eventualmente estejam assistindo essa aula. Nós temos ali, queridos irmãos, a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. O nome ali na Dutra,
O nome da cidade é Aparecida, né? Aparecida. Aparecida do Norte, não é isso? Aparecida do Norte. Ali nós temos aquele grande templo dedicado à Aparecida do Norte. É um templo, eu particularmente, em termos de arquitetura, eu acho lindo aquele templo. Quando eu passo na Dutra, principalmente à noite, inevitavelmente, eu tenho que tomar muito cuidado ali na Dutra, né? Porque eu acho muito bonito aquela basílica. Eu acho ela linda ali. É uma coisa assim gigantesca, né? Monstruosa, né? Monstruosa, colossal, não no sentido de monstro, mas de grande, né? É um templo enorme, muito grande, muito bonito. À noite ele é muito bonito. E se vocês repararem, irmãos, ele é uma basílica construída em torno da imagem de Nossa Senhora de Aparecida. A imagem de Nossa Senhora de Aparecida, ela move toda, não somente o lugar ali, mas toda a cidade de Aparecida e as cidades vizinhas de Aparecida. Ali tem hotel, ali tem comércio, tem restaurante, e tudo depende da peregrinação de Aparecida. Então, Aparecida, ela parece a grande cidade de Éfeso. E qualquer um que tente pregar contra a adoração de imagens, contra a imagem de Aparecida, vai ser recebido como foi Paulo. Porque há muitos comerciantes que o seu lucro depende totalmente da sustentação da imagem de Aparecida e dos cultos, das missas, da peregrinação que há em Aparecida do Norte. Entendam, todo um comércio se dá em torno da crença de Aparecida, né? Isso, com todo respeito, com todo cuidado que eu digo, irmãos, é algo totalmente similar ao que a gente leu ali em Éfeso, e o templo de Diana e a deusa Diana. Não se sinta ofendido, né? Não, por favor, não estou falando isso com desrespeito, mas eu estou falando isso a partir do princípio bíblico e do conhecimento que a gente tem, né, sobre a questão da religiosidade. Nós vamos ficar por aqui hoje e vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos na semana que vem. Tá bom, queridos irmãos? Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, um domingo de paz, na presença de Deus e junto dos seus amados. Amém.